O André, e hoje os ministros que estão no sul do país, nesse gabinete de crise, anunciaram hoje, deram outros detalhes sobre os trabalhos aí no sul do país. O que você destaca para a gente? Sim, o ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, voltou a falar sobre a dificuldade que pequenos municípios do Rio Grande do Sul têm encontrado para solicitar recursos emergenciais diante das enchentes dos últimos dias. De acordo com o ministro, desde o início da calamidade, foram destinados cerca de 110 milhões de reais do governo federal diretamente para as prefeituras. Mesmo assim, o ministro afirmou que segue em vigor uma portaria do próprio governo que permite aos municípios solicitar recursos, mesmo sem a conclusão de um plano de trabalho de recuperação local. Não é desburocratizando, é não permitindo que as regras, que são regras para todo mundo, porque o dinheiro é público, tá certo? Já falamos muito sobre isso, todos nós temos respeito à lei e devemos respeitar, mas com esse trabalho, essa sinergia forte de aproximação do governo do presidente Lula com o governo do estado, com governos municipais, a gente vence mais rapidamente essas adversidades e os recursos chegam também com a rapidez que é peculiar da necessidade do povo. Pela portaria publicada pelo governo, e portaria essa então que foi defendida, como a gente ouviu agora há pouco, pelo ministro Valdez Góes, são R$200 mil para locais de até 50 mil habitantes, R$300 mil para municípios de 50 a 100 mil habitantes e R$500 mil para municípios com mais de 100 mil habitantes. Além dessa e de outras ações, o governo federal prepara o anúncio de mais medidas para a semana que vem. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, da SECOM, Paulo Pimenta, confirmou para segunda-feira uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Essa reunião deve ser feita por videoconferência. De acordo com Paulo Pimenta, o encontro deve discutir a renegociação da dívida do Estado com a União. Eu já fui informado que essa reunião será virtual. Então nós teremos a reunião segunda-feira do governador com o Fernando Haddad para discutir a renegociação da dívida. E temos a previsão de, na terça-feira, um novo anúncio do presidente Lula, aonde serão feitos um detalhamento de outras medidas que o governo federal pretende anunciar. E certamente, após a terça-feira, nós teremos também outros momentos, outras oportunidades onde esses anúncios serão feitos. O governo federal tem na mesa diversas possibilidades, várias alternativas estão em estudo nesse momento e uma delas é então o anúncio de uma moratória de até 3 anos para a dívida. O Ministério da Fazenda defende limitar o prazo de suspensão da cobrança até dezembro desse ano. Tiago. André Nelly, com as últimas informações de Brasília, toda a repercussão sobre ainda a tragédia no sul do país. Até mais tarde, André, bom trabalho. Bom, Diego, eu queria perguntar para você sobre não só anúncios que os governos vêm fazendo, o governo federal, os estados também, o apoio ao Rio Grande do Sul, mas é aquela história, né? Ainda estamos num compasso de espera para saber efetivamente o que o estado vai precisar, porque não adianta você acabar transferindo milhões de reais para um estado sem ter um planejamento de uma reconstrução lá na frente, mas o momento ainda é de resgate de pessoas e apoio às vítimas. Exatamente, Tiago. Como bem disse o nosso entrevistado na pauta anterior, o capitão Farina, a crise ainda está se desenrolando, novos capítulos ainda surgirão. Foi resgate, agora ajuda humanitária, muito provavelmente com o agravamento das chuvas que é esperado nos próximos dias, mais resgates, infelizmente, se farão necessários. E para um plano de ação que objetive prestar uma assistência imediata ao gaúcho e, num outro momento, promover o início da reconstrução do Rio Grande do Sul, que com certeza vai custar muito mais dinheiro, existem estimativas, enfim, o governador Eduardo Leite falou em 19 bilhões, mas outras projeções um pouco mais arrojadas, por assim dizer, chegam na casa dos 100 bilhões o custo para reconstruir o Rio Grande do Sul. Então, o momento agora é de planejar efetivamente, claro, contemplar
as necessidades mais básicas, contemplar as necessidades emergenciais, a ajuda humanitária, mas fazer um planejamento para a reconstrução do Estado, que aí sim é onde vai necessitar de mais capital. Essa semana o governo federal anunciou um pacote, salvo engano, de 59 bilhões de reais entre ajuda direta e crédito subsidiado, que também vai ser muito importante para a reconstrução do Estado, mas é muito importante que, novamente, esses gastos sejam promovidos com planejamento, sejam direcionados e, muito mais importante disso, que haja fiscalização sobre os gastos, principalmente no momento de reconstrução. Porque momentos emergenciais, e isso é uma experiência que, infelizmente, a pandemia do Covid-19 deixou muito clara, muitos políticos, tal como muitas pessoas na sociedade se aproveitam desse momento de fragilidade para praticar crimes, muitos políticos, através dos gastos emergenciais numa situação como essa, se aproveitam para fazer mau uso do dinheiro público. Então, é muito importante que, nesse momento, todas as entidades do Estado, Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, Tribunais de Contas, estejam unidos para que, de fato, esse dinheiro, esses investimentos cheguem na ponta, cheguem até o povo gaúcho, cheguem até o mais pobre, cheguem até as pessoas que mais estão fragilizadas com essa grave crise do Rio Grande do Sul.